Olá, pessoal, bom dia. Iniciando aí mais um Clube Low Code, hoje do dia 20/7 de 2022. Hoje, para começar, queria dar alguns anúncios, né? Lembrá-los que na semana que vem nós vamos ter conosco a Teresa Agila, né? Partner Enablement Manager aqui da Latino-Americana de ServiceNow, né? Ela vai falar sobre low code, mercado de trabalho, treinamentos, certificações e oportunidades. Seria muito legal que todos pudessem participar conosco. É interessante que a gente tenha toda a equipe low code engajada na plateia ali para prestigiar o Clube Low Code da semana que vem, tá? Então, contamos com a presença de todos. E também, né, gostaria de convidar todos que queiram participar, lembrando que esse é um espaço democrático, a gente já viu que tivemos já participação, né, de pessoas de os novos entrantes na prática, trazendo dicas aí de formação, de simulados e, né, da preparação para as certificações. E lembrando que todos podem contribuir de alguma forma, né, trazendo algum conteúdo que ele possa ser interessante ou específico para uma prática ou de forma geral, para que a gente possa ter um crescimento, né, tanto técnico quanto também em termos de soft skills pro pessoal. E nesse sentido foi que também hoje eu vou estar trazendo aí um conteúdo pensando em agregar um pouquinho também de valor, de certa forma, pincelando um pouquinho de aspectos gerais, trazendo um pouquinho das perspectivas aí, desafios. Na verdade, aqui foi para o futuro do comércio na época, mas eu creio que falar um pouquinho sobre inovação e disrupção, né, para esse novo paradigma que a gente tem hoje de mundo, está bastante alinhado com o que a gente tem visto e que, na verdade, é alinhado também com o que a gente tem trabalhado, porque o nosso cliente, ele está muito alinhado com esse novo perfil de consumidor, ele tem expectativas também dentro dessas mesmas necessidades, esses mesmos critérios. Então, pessoal, pensando nesses desafios dessa nova era digital, a gente vê que existiu, né, lá depois da Guerra Fria, esse mundo VUCA, que hoje ele evoluiu para um mundo Bunny. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? E esse VUCA e Bunny são a junção aí dessas letras, né, de volátil, incerto, complexo e ambíguo, e Bunny, né, frágil, brittle, anxious, non-linear e incompressible, que seria frágil, ansioso e não linear. E a diferença básica entre um e outro é que um se atém muito ao ambiente e a outro a toda a questão da causa e de emoção, de como o ser humano ele lida com aquele mundo VUCA, né? Então a gente vai falar um pouquinho no próximo slide sobre como houve essa evolução ao longo do tempo, né? Então a gente tem aí dentro do cenário fim de Guerra Fria ali no mundo VUCA, né? Avanço da tecnologia, a gente vê no mundo Bunny, né? Um cenário aí de crises sanitárias e ambientais, um mundo hiperconectado. E quais são, né, dentro da volatilidade ali, o que a gente enxerga? A gente tinha um mundo com rápidas transformações, as gerações, elas começaram a mudar de forma muito rápida, né? A gente vê que o alcance, por exemplo, das mídias de comunicação, como é que funcionou a questão do rádio, da televisão e da internet, a velocidade como o alcance se deu, a velocidade como esses meios de comunicação chegaram até as casas e tudo mais. E a gente vê que esse cenário volátil, ele hoje também se tornou frágil, porque a gente teve a internet de uma forma muito rápida, né, é todo mundo hiperconectado, mas, por exemplo, tem uma queda no WhatsApp, a gente vê todo mundo ficando o quê? Que nem barata tonta, né? Porque aí todo mundo começou a utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de venda, como uma ferramenta comercial, e o pessoal acaba também adotando
essas ferramentas muitas vezes como uma, vamos dizer assim, como um canal às vezes único e acaba não sabendo lidar direito com a perda dessas tecnologias. Então, as relações elas se tornam mais frágeis e mais sensíveis em relação a isso. A gente vê também a questão ali da incerteza que traz, vamos dizer assim, uma a gente tem várias informações, a gente tem várias situações que trazem uma incerteza quanto ao futuro. E toda essa incerteza que é trazida pelos diferentes cenários e pela falta de domínio em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, no aspecto Bunny, traz o quê? A ansiedade com a perspectiva do futuro, e aí a gente vê, por exemplo, Burnout sendo, né, sendo homologado como doença, a gente vê a questão das crises de ansiedade, a questão da depressão crescendo e tudo mais. Então, a gente vê o cenário da incerteza em relação à imprevisibilidade, muitas vezes, de cenários, para um aspecto mais emocional desse mundo bunny e essa é a evolução para hoje. A gente vê também a questão da complexidade, né? A gente tem o quê? Uma gama de informações, a gente tem uma diversidade de informações que a gente tem que trabalhar, que está sempre tudo em muito camadas, e aí a gente vê, por exemplo, dentro de tudo que está acontecendo, situações nunca previstas, que traz uma não linearidade. Então, por exemplo, a gente estava lá trabalhando dentro de um cenário otimista e vem uma pandemia que nunca ninguém previu que pudesse acontecer e de repente bagunça tudo e a gente vive tempos que nunca foram imaginados dentro de uma previsibilidade que estava sendo colocada de médio e longo prazo. Então, toda a parte de sistemática, tanto técnica quanto biológica, opera de forma não programada, tem que se adaptar e tem que ter uma velocidade de adaptação muito grande. E a questão também da ambiguidade, né, que é justamente que a gente vê que a gente antes tinha muitas informações para tomar uma decisão, e isso muitas vezes, pontos de vista diferentes, nos dificultava muitas vezes encontrar o consenso. E aí a gente vê hoje que não é apenas isso. A gente vê que existe até aquele conceito que o varejo utiliza muito do Big Data, né? Que acho que a gente também trabalha muito a questão do Data Analytics, que tá, Big Data ele pode ser interessante, mas ele às vezes pode ser uma grande confusão para a gente, porque o que realmente é relevante? O Big Data ele traz uma grande massa de informação que às vezes ele pode mais trazer confusão e incompreensão do que, no que necessariamente nos ajudar a ter uma decisão mais concreta. E eu acho que isso é muito interessante para a gente, para uma empresa de tecnologia que tem trabalhado o quê? A assessoria aos nossos clientes em relação a direcionamentos, em relação a todo esse processo de transformação digital e guiá-los dentro de uma perspectiva para que eles lidem com seus clientes. E aí, nesse conceito, né, dentro dessa evolução, o mundo VUCA, ele se tornou um pouco insuficiente, porque ele estava tratando muito mais a questão do ambiente, né, e das coisas, dos cenários, e aí o mundo Bunny, ele traz o quê? Um aspecto muito mais das perspectivas causais e emocionais, e como o ser humano está se relacionando com esses ambientes, e aí, nisso, a gente vê que o propósito, ele está um pouquinho evoluído. E aí nisso a gente vê que para que a gente consiga se adaptar a esses novos paradigmas, a gente precisa exercitar cada vez mais a nossa resiliência, a nossa liderança, a nossa visão estratégica, nosso pensamento crítico e analítico e o nosso trabalho em equipe, porque todas essas incertezas, todas essas massas de informação, de dados, toda essa complexidade que existe no mundo faz com que a gente tenha realmente que olhar de forma mais crítica, olhar de forma mais empática, liderar as pessoas para que elas consigam até mesmo se sentir menos ansiosas, para que haja um foco maior, muitas vezes, em objetivos e resultados.
Outro aspecto também está muito focado na própria sociedade é o que Zygmunt Bauman, um sociólogo, traz, que é a modernidade líquida, né? Nós vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. E a gente vê que qual é qual é a característica de um líquido, né? O líquido ele se molda. Quando você pega e olha para uma cachoeira com um rio, você vê que a água, ela não fica batendo, ela não fica represada batendo numa pedra até que a pedra fure para que ela passe. Não, ela contorna, né? Um líquido, quando você coloca ela dentro de uma vasilha, de um contenedor, ele se molda aquele contenedor. Então, ele toma aquela forma. O que a gente pode, né, aprender com isso? Que, ao mesmo tempo que ele é instável, né? Mais instável do que um estado mais sólido, mas ele é móvel, ele é fluido, ele é flexível, ele é adaptável. E isso a gente trabalha muito na questão, principalmente, do atrito. Né? E isso tem a ver muitas vezes com a tecnologia, né? E a gente traz, por exemplo, que as tecnologias, principalmente que estão focadas na experiência do cliente, elas têm tentado trazer esse conceito de liquidez, de adaptabilidade para as relações dentro de relacionamentos de experiência de usuário. Né? Então, você vê aí, por exemplo, vários cases, né, de lojas, de softwares, de soluções tecnológicas que têm trabalhado esse conceito de frictionless para poder desenvolver suas soluções. E aqui eu tenho, né, tenho algumas soluções ali, por exemplo, a questão de realidade aumentada, a gente vê a questão do metaverso envolvida, a gente vê a questão das compras em lojas autônomas, a gente vê a própria questão dos reconhecimentos, né, faciais, e existe hoje já tecnologia para que, por meio de reconhecimento do teu celular, você consiga ter um reconhecimento de comportamento de consumo, de perfil de consumo, e você consiga ser, vamos dizer assim, mapeado e ter até mesmo configurações e indicações de consumo e campanhas promocionais de acordo com o teu perfil. E só falando um pouquinho sobre a questão da natureza humana, eu sempre brinco, né, que a gente sempre é movido por três princípios básicos, né? O primeiro é da sobrevivência. A gente sempre vai ser movido por aquilo que vai fazer a gente, né? Aquilo que compromete a nossa sobrevivência. Segundo, aquilo que nos traz segurança, e terceiro, aquilo que nos traz conforto, né? Se isso não fosse verdade, a gente ainda estava vivendo na caverna, tomando banho de água fria, né? Subindo escada. Então, a mola propulsora da evolução humana, eu sempre brinco, é a insatisfação. O ser humano é insatisfeito por natureza e a gente sempre busca o quê? A gente sempre busca uma satisfação, e essa satisfação, ela é como o pote de ouro no final do arco-íris, né? Parece que a gente nunca chega lá, a gente nunca está satisfeito com isso. E querendo ou não, isso, de certa forma, ele tem o seu aspecto tem o seu aspecto positivo quando a gente entende isso como uma ambição, e ele tem o seu aspecto negativo quando a gente entende essa insatisfação, essa ambição como uma ganância, né? Assim, então, qual é o aspecto positivo? O aspecto positivo da ambição é o que muitas vezes faz com que a gente mova, né? Que nos motive, aquilo que vem de dentro e faz com que a gente busque algo melhor. E quando é negativo, é aquilo que faz muitas vezes que a gente não tem escrúpulo, né? E que faça isso a qualquer preço, e isso não é legal. Então, se a gente conseguir modelar e trazer isso para o lado positivo, com certeza vai fazer com que a gente alcance, né, objetivos e possa nos ajudar a buscar melhorias, buscar excelência, né? A excelência, ela tem muito disso, até eu já vi palestras do Cortella, do Bernardinho e tudo mais falando sobre isso, né? Que a excelência, ela é o horizonte, né? Então, quer dizer, é muito isso, o pote de ouro no fundo, no topo do arco-íris. E a gente aqui
numa NTT, eu vejo que a excelência é algo que a gente tem sempre que estar buscando, né? E aí a gente tem essa questão, né, do comportamento nosso sempre de estar o quê? Evoluindo e trazendo essa evolução. E como é que nosso consumidor, como é que nosso cliente está evoluindo nisso? O que que isso muda, né, no nosso relacionamento com o nosso cliente? E aí eu vou começar a trazer consumidor para o nosso cliente lá na ponta, quando a gente está trabalhando lá com a pessoa que está lá no o PO, que está lá na empresa, né? As expectativas dele também são regidas por essa evolução. Aquilo que ele está esperando, talvez não é mais o que ele esperava antes da pandemia ou até mesmo antes desse tempo, né? A gente está o quê? Sempre evoluindo e querendo ou não, todas essas questões elas acabam influenciando a forma como nós olhamos e nós moldamos as nossas vontades. E aí a gente vê que, por exemplo, né, o que que era antes da pandemia, as relações que nós tínhamos com as pessoas, né, como é que eram, por exemplo, os encontros de família, os encontros com nossos amigos, como é que estavam, por exemplo, as relações por meio das redes sociais, como é que os relacionamentos se davam. E aí eu pergunto, como é que está hoje, por exemplo? Né? Esses dias eu estava escutando ali, estava conversando com uma pessoa que tem uma loja no shopping, e ela falou assim, poxa, o meu resultado no shopping ele incrivelmente ele foi melhor durante a pandemia do que antes. E poxa, né? Teoricamente, na pandemia teve restrição de fluxo. Como é que a gente entende essas informações? Como é que a gente analisa essas informações para saber se de repente isso não foi especificamente do caso dela? O que foi que aconteceu durante essas interações para que essa verdade dela a gente possa compreender e utilizar essa informação para gerar um resultado replicável e que isso traga algum benefício de forma geral. Eu vou correr aqui que estou ouvindo que o horário está. E aí eu trago, né? Entender o cliente vai além do que a gente simplesmente pegar aqueles dados demográficos antes, né? É entender o quê? Quem ele está hábitos, né, novos paradigmas de mundo, de comportamento, de hobbies e tudo mais, fazem parte desse novo perfil traçado de persona, para que você possa compreender muitas vezes o que as pessoas querem, quais são os comportamentos dela. E aí eu trago a questão, né, da experiência de consumo do cliente, ela sempre vai ser um equilíbrio entre a conveniência e a experiência. E aí isso tem muito a ver também com o que a gente entrega em relação ao produto que a gente está trabalhando. Né? A gente sempre tem que ver o seguinte, tá? O que eu estou entregando, ele está conveniente? Qual a experiência que quem vai estar usando o que eu estou entregando vai ter? Isso tem que estar sempre na nossa mente. E aí aqui eu trago alguns exemplos, né, que dentro do varejo, por exemplo, são muito utilizados. Aqui é uma loja da filha do Ralph Lauren, eu esqueci agora o nome da loja, me fugiu, eu já lembro. Aqui o Amazon Go, né, que é uma loja totalmente automatizada. Agora no Brasil estão chegando essas lojas, né, que você não precisa mais, você praticamente com o celular, no aplicativo, você faz a compra, pega o produto e praticamente sai, você não precisa nem ler nada com o celular. É totalmente feita essas leituras por sensores e a própria Apple, né, também que hoje tem em termos de lá nos Estados Unidos a experiência ela é um equilíbrio, não é nem tanto autônoma, nem tanto focada apenas na experiência. Aqui é uma loja, essa loja aqui de doces, ela é uma loja inspirada na incrível fabulosa fábrica de chocolate, e ela, pô, me fugiu agora o nome completamente. É uma loja conceito, depois eu lembro e passo no chat para vocês. Ah, e eu vejo que a Apple ela trouxe equilíbrio. Ela trouxe, por exemplo, você pode até fazer, por exemplo, uma compra autônoma, mas você tem também pessoas lá te oferecendo serviço, agregando valor por meio de informação e tudo mais.
Então, eu acho que é buscar sempre equilíbrio, conhecendo bem o que o seu cliente quer. E eu acho que isso faz parte do quando a gente vai fazer, por exemplo, um levantamento de requisito, quando a gente vai falar né, vai trabalhar o escopo de um projeto, a gente entender bem o que o nosso cliente quer e apresentar uma solução completa. E aí a gente vê a questão também das evoluções das plataformas, né, de como isso também está evoluindo para que a gente traga essa situação. Aqui tem alguns cases que eu gosto de trabalhar, que é como é que essas empresas elas conseguiram sanar problemas delas. O comércio ele sempre teve problemas para achar pessoas né, que se engajassem, colaboradores que se engajassem na equipe de venda. E o que a Anthropology fez? Ela começou a elaborar uma estrutura de people interessante e começou a contratar clientes, porque elas entendiam que as pessoas que compravam eram as melhores pessoas para vender seus produtos. A Puma, ela criou uma loja, conceito na Quinta Avenida, praticamente digital, e trouxe todos os conceitos realmente de integração de canais dentro de loja. Então você podia ter essa questão da integração, compra online, entrega em casa, compra da internet, retirada na loja. Você tinha integração com a marca, você tinha personalização e customização. Você conseguia, inclusive, comprar lá e retirar em outro país o produto para não ter que ficar carregando na mala. PetSmart muito interessante a questão de conhecer o seu cliente. Então, quer dizer, eles, apesar de ser uma rede norte-americana, mas eles tinham o quê? Eles tinham uma leitura muito grande do seu consumidor e em cada bairro eles tinham o quê? Os serviços e produtos muito focados no comportamento regional. Inclusive, essa questão aqui de como era feito a questão do banho e tosa, foi muito interessante porque em Manhattan eles tinham o self dog wash, porque o pessoal em Manhattan não tem apartamentos grandes, mas gostam de dar banho no cachorro, então eles viram que em Manhattan eles gostavam, tinham esse serviço de self, porque o pessoal gostava de ir até lá, dar o banho no próprio cachorro. O Showfields, por exemplo, seria uma evolução dos shopping centers, onde você não tem lojas grandes, mas sim espaços instagramáveis para você lançar novos produtos e ter uma febre aí em relação a comportamento de consumo. Aqui a Samsung, por exemplo, uma loja conceito também muito interessante, onde a loja você não compra nada na loja, na verdade você vai lá para experimentar todos os produtos. E nós temos também aqui, por exemplo, uma aplicação local por meio de uma campanha que foi feita em Balneário Camboriú há 2 anos atrás, onde você conseguiu, por meio do WhatsApp, evoluir uma lojinha pequena por meio de uma campanha promocional de compras. E aí, né, dizendo que, né, gosto de trazer essa questão de que quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa em mundo VUCA para mundo BANI, quando a gente pensa em mundo líquido, modernidade líquida, e que essa máxima aí de que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, isso aí é uma coisa que fica só em novela, porque na verdade a gente tem muito para evoluir, a gente tem muito para desenvolver, e se a gente quer realmente buscar aquele pote de ouro no fundo do arco-íris, se a gente quer buscar a excelência, a gente tem que lembrar que essa excelência ela realmente ela é o horizonte, ele é realmente uma utopia, ele é uma perfeição que está à nossa frente, que a gente tem que buscar, né? E aquela insatisfação que a gente falou, que é a mola propulsora, né, da evolução humana, ela tem que realmente nos motivar a seguir nesse caminho de melhoria contínua, para que a gente possa sempre buscar a melhorar e estar evoluindo aí, né, na nossa vida. E eu acho interessante que muitas pessoas falam, né, ali a gente tem Raymond Kurzweil, que ele é um futurista, e ele fala que até 2029 os computadores terão inteligência emocional e serão convincentes como pessoas. E aí isso traz muitas vezes a pergunta, tá, mas os computadores vão substituir as pessoas? Eu digo que talvez os computadores substituam pessoas que hoje agem como computadores.
Pessoas que fazem o mínimo necessário, pessoas que fazem simplesmente aquilo que são pagas para fazer, aquilo que é simplesmente rotineiro, aquilo que é o mínimo necessário. Porque eu vejo ainda que o grande diferencial, o grande desafio é a gente pegar toda essa tecnologia, toda essa evolução e colocar aquilo que nos faz humanos como significativo e relevante dentro das relações. Então, isso demanda esforço. Isso demanda que a gente quebre a cabeça e encontre aonde eu faço diferença como ser humano, porque daqui a pouco tem uma inteligência artificial que está fazendo o que dá para ser replicado, né? O que é rotina, o que é facilmente programável, né? Então, eu vejo que isso é o que vai fazer com que eu me mantenha interessante no mercado, que me mantenha com diferencial competitivo. Então, a gente precisa estar sempre atualizado, a gente precisa estar sempre buscando. Eu acho que uma coisa que a nossa empresa ela tem muito positiva, que é a questão desse princípio de liderança da liberdade responsável, nos coloca, de certa forma, num patamar muito interessante, porque faz com que aquela mola propulsora ela tenha que funcionar. Porque se a gente fica esperando que a empresa nos puxe, que se a gente fica esperando que o chefe chato venha nos cutucar, a gente não vai para frente. Porque uma empresa que pensa dessa forma, que nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, que nós temos ideia e nós temos a visão do nosso horizonte, que nós sabemos onde nós queremos chegar e nós vamos ir buscar esse caminho, ela não vai fazer isso. E se a gente ficar parado esperando, a gente provavelmente vai chegar. Vai chegar um momento que a gente vai se, a gente vai chegar à conclusão de que a gente se tornou obsoleto. E aí nisso eu trago, né, um desafio que eu vejo aqui, que eu botei aqui do comércio, porque era uma provocação que eu fazia para os empresários do comércio, mas na verdade é um desafio para o ser humano, né? Que é a inércia. Muitas vezes a gente está esperando que alguém cutuque a gente. E a gente não pode esperar que alguém cutuque a gente. A gente tem que ir atrás. E é o seguinte, se não está dando certo, a gente tem que buscar fazer diferente. Porque buscar fazer as mesmas coisas e esperar que os resultados sejam diferentes, segundo Einstein, é o conceito de loucura. Então, se você está fazendo as mesmas coisas, esperando alcançar resultados diferentes, cuidado. De repente vai chegar uma camisa de força para você. Tá? Então, assim, essa mensagem de hoje seria né, seria mais um compartilhar aqui. Espero que tenha agregado. A ideia não é, não quero, não tenho pretensão de substituir o conteúdo técnico do Macul, de vocês, né? Eu tenho certeza que vocês têm trazido conteúdos até muito mais aderentes à prática, mas eu vejo que a gente pode tirar também uma liçãozinha daqui que de repente ajuda a gente a seguir em frente nas nossas carreiras. Tá bom?